O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem destruir a alma. Amados irmãos e irmãs, reunidos nesta igreja matriz de Santa Luzia de Avaiandava, você também que reza conosco através da Rádio Liberdade FM, você que medita conosco a Palavra de Deus através do canal no YouTube, hoje para nós é um dia muito importante, eu dizia no começo da Eucaristia e torno a dizê-lo, por muitos motivos.
primeiro deles é domingo, é dia do Senhor, é dia do ressuscitado, é a Páscoa semanal da igreja. Segundo, porque hoje é dia de São Luís Gonzaga e a gente se une à paróquia de Luisiânia, aqui da nossa diocese, que tem como padroeiro São Luís Gonzaga, ele que é patrono da juventude. E quantos são os jovens que se fazem presentes hoje nesta Eucaristia? E juntamente com a proteção da juventude, São Luís também é padroeiro dos seminaristas. E hoje a gente reza de modo muito especial pelos nossos 5 seminaristas aqui da nossa Diocese de Lins e pede, por intercessão de São Luís, mais e santas vocações para a vida sacerdotal. Só isso já é motivo mais do que suficiente para a gente estar feliz por estar na casa de Deus. Mas na nossa Diocese de Lins, hoje nós celebramos o nosso aniversário, 100 anos da criação da nossa Diocese. No dia 21 de junho de 1926, o Santo Padre, o Papa Pio XI, criava a então Diocese de Cafelândia, que depois o Papa Pio XII transfere a sede de Cafelândia para Lins. E aí começa essa nossa história, que é feita por gente que levou ao pé da letra o evangelho da missa de hoje. Não tenhais medo. Ontem, na Catedral de Santo Antônio em Lins, Dom Odilo Pedro Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, que veio para presidir a missa do centenário, ele recordava que nós tínhamos no estado de São Paulo apenas uma diocese, a Diocese de São Paulo, que esse ano, segundo ele, completa 280 e poucos anos. Depois disso, foi criada uma segunda diocese, a Diocese de Botucatu. E depois, há 100 anos, Botucatu começa a ser desmembrada e aí surge a nossa diocese, que também deu origem depois a outras dioceses, como por exemplo, Marília, Assis, Araçatuba. Vejam, é a igreja que vai tentando se fazer mais próxima dos fiéis. Assis não, Bauru. A igreja que vai tentando se fazer cada vez mais próxima dos fiéis, para que os fiéis possam ser atendidos pelo Cristo bom pastor, através da pregação da palavra, através dos sacramentos, através da vida missionária. Gente que não teve medo das dificuldades, que nós nem sequer fazemos ideia de todas elas. Ontem, quando a gente voltava à noite, já para bem dizer de madrugada, de Lins, eu olhava aquela neblina densa na rodovia, onde quase não se enxergava nada. O vidro do carro esfumaçado, a gente que aperta um botãozinho no carro, esquenta o ar, limpa o vidro, enxerga tudo. Isso em 2026. Em 1926, a estrada que hoje é de asfalto era terra. O automóvel era um cavalo muito bom com 4 patas, onde bispos, padres, religiosos, leigos e leigas foram se aventurando por causa do Evangelho, amparados justamente nesta ordem que Jesus hoje repete por 3 vezes: não tenhais medo, não tenhais medo. Porque quando nós deixamos que o medo, que a dificuldade, que o temor tome conta da nossa vida, nós paralisamos. E não duvidem, quando o bem paralisa, o mal avança. Vamos repetir isso? Quando o bem paralisa, o mal avança. Por isso Jesus, na semana passada, que olhava para cada um de nós e dizia: tenho pena,
tenho compaixão desse povo, porque é como ovelha que não tem pastor, cansada e abatida. Jesus, que poderia ter resolvido tudo sozinho, porque Deus, ele chama 12 homens, os 12 apóstolos, e ao chamar os 12 apóstolos, ele também ia chamando cada um de nós. Nos chamava e nos chamou de maneira especial no dia do nosso batismo, nos chamava, nos enviava, mas o mesmo Cristo que ama, chama e envia, é o mesmo Cristo que não desampara aqueles que são enviados. Não temais, não temais, não temais. Quantas vezes que diante daquilo que Deus nos pede, seja na vida da igreja, seja na vida familiar, seja na vida pessoal, seja na vida comunitária, quantas vezes aquilo que Deus nos pede parece superar as nossas forças, e a gente olha e diz: como é que eu vou dar conta de tudo isso? Pois bem, sozinhos nós não damos conta. O que nos anima, o que nos dá força, é saber que o mesmo Cristo que ama, chama e envia, é o mesmo Cristo que diz: não temais, e é o mesmo Cristo que diz: escuta, vocês não são qualquer coisa, vocês valem mais do que muitos pardais. Quando eu reconheço o valor que eu tenho para Deus, eu começo a levar uma vida diferente. Pode ver, quem não se valoriza, quem não sabe do seu valor, vive de qualquer jeito. Vocês que são pais e mães, com certeza já falaram isso alguma vez na vida para os filhos. Quando vocês compram lá, com muita dificuldade, seja um tênis novo, seja um brinquedo novo, seja algo para o seu filho, e de repente você vê o seu filho ou a sua filha tratando aquilo de qualquer jeito, esmanzelado. Se você é um pai responsável, se você é uma mãe com juízo, você vai dizer: escuta, cuida bem, custou caro, isso vale. Hoje Jesus diz no Evangelho: viva bem a sua vida, porque você não foi achado em qualquer lugar. É o próprio Cristo, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu namorado, namorada, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe que está te dizendo. É o próprio Jesus. Você vale mais que muitos pardais, você é valioso, você é importante. Cuida de viver uma vida que tenha sentido. E para nós cristãos, uma vida com sentido não é uma vida isenta de dificuldades. Olha a primeira leitura, tirada do livro do profeta Jeremias. Jeremias, de todos os profetas do Antigo Testamento, foi aquele que mais sofreu. Sofreu e sofreu muito. Tanto que em várias representações de Jeremias, colocaram no rosto do profeta o rosto do próprio Jesus. De tanto que sofreu, de tanto que padeceu. Mas ele nos dá o segredo da sua perseverança. Olha que linda primeira leitura, que depois se prolonga no salmo que nós cantamos. Senhor, é por tua causa que eu sofro tanto insulto. É por tua causa que eu sofro tanta incompreensão dos outros. O Senhor é o meu aliado, e é por isso que é diante do Senhor que eu declaro a minha causa. Pergunto a vocês, como também me perguntei hoje em cada uma das missas que Deus me deu a graça de celebrar. Quando a dificuldade bate à nossa porta, quando o peso da incompreensão também chega na nossa vida, quando as dificuldades se fazem presentes na nossa história, nós vamos diante de quem declarar
a causa, o motivo do nosso sofrimento. Nós somos como o profeta Jeremias, que na hora da dificuldade, na hora do cansaço, na hora que é difícil e pesado viver, nós vamos diante do Cristo vivo na Eucaristia e diante dele nós declaramos a nossa causa. É diante dele, como diz Santa Teresa de Jesus, como um amigo que conversa com outro amigo. É diante dele que nós abrimos o nosso coração. Muitas vezes não. Quantas vezes que Jesus no sacrário é a última pessoa que a gente procura? Primeiro a gente esparrama a porcaria no Facebook, coloca uma desgraça de uma mensagem num grupo de família, fala mal da vizinhança inteira, planta o inferno por onde a gente pode, aí hora que vê que o caldo vai entornar, corre para o pé do sacrário e fala assim: conserta a burrada que eu fiz. Se nós queremos experimentar a força que Jeremias, os apóstolos, os santos e santas experimentaram, é preciso fazer também o que eles fizeram. E na hora da dificuldade, não saíram por aí choramingando a vida, procuraram aquele por quem sabiam que viviam. Jeremias sabia, antes do ventre da mãe dele, Deus o havia chamado. E nós vamos cantar isso no canto de comunhão. Antes que Jeremias fosse formado, antes mesmo de ser embrião, Deus o conhecia e o consagrava. Então, na hora do perrengue, é para os pés de Deus que Jeremias ia. Isso para nós também. Vocês, membros do CPP, do CAEP, ministros da palavra, os que me ajudam na vida pastoral e administrativa, mais de perto, eu sei que não é fácil. Eu sei que a comunidade tem hora que é difícil. Eu sei que muitas vezes eu sou um peso na vida de vocês, porque eu também não sou um padre fácil. Na hora da dificuldade, na hora do desânimo pastoral, comunitário, antes de vocês tomarem qualquer decisão, imitem Jeremias. Vão até Jesus na Eucaristia. Quantas vezes que eu também desanimo na vida da paróquia, na vida da diocese, quando o cansaço bate, quando nem tudo sai como eu pensava que deveria ser. Para onde que eu vou? Para a capela da casa paroquial. Literalmente, eu entro lá, fecho a porta, olho para o sacrário e digo: somos nós dois. E digo: quantas vezes que eu pude experimentar, ao sair da frente do sacrário, um ânimo. Dou a vocês testemunho de muita missa que eu celebrei aqui e ao longo desses 12 anos de padre, por ver situações acontecendo no meio da missa, uma coisa e outra, eu falava: no fim da missa eu cato esse povo. Gente, é igual você jogar água no fogo. A hora que comunga, aquilo apaga e diz assim: mas aquela fulana também, será que ela fez aquilo porque ela queria? E aquela braveza, aquele leão, vira um gato. E eu que estava com vontade de catar o fulano pro pescoço, eu tenho vontade de descer no banco, abraçar e falar: você está bem? É o Cristo Jesus, bom pastor, que vai nos ensinando a pastorear. É o Cristo Jesus que nos convida à conversão integral da nossa vida pessoal e paroquial. E Ele nos convida a esta conversão porque Ele nos enviará por 5 caminhos de missão que nós vamos ofertar no ofertório, na vida litúrgica, na animação bíblica, nas pequenas comunidades. Só que sem a conversão, nenhum caminho de missão é possível. Sem a oração, nenhuma atividade missionária dá jeito.
Lá em Itaici, o padre Jean Paul, da CNBB, falou isso várias vezes para a gente. E Dom Palau, um bispo, também nos disse: a oração precede a missão. Só terá pés missionários quem por primeiro tiver joelhos de adoradores. É justamente no processo de conversão que a missão vai acontecendo na nossa vida. O que é converter? É voltar para o rumo certo. Você vai pela rodovia, passa a entrada da cidade que você tinha que ir. O que você tem que fazer? Vai até na frente e faz um retorno. Conversão. Conversão é voltar para Deus. Voltar para Deus, tomar o rumo certo e com Jesus viver essa vida. Padre, mas se o senhor soubesse que porcaria de vida eu tenho levado. Jesus diz hoje pela boca de São Paulo, e aqui eu termino a homilia: se grande foi o pecado, superabunda a graça de Deus, que tem o poder de transformar a vida. O pecado de Adão foi triste, foi, mas a graça de Cristo é maior. A graça de Cristo transforma pecadores em santos. A graça de Cristo transformou 12 homens fracos nas 12 colunas da igreja. A graça de Deus deseja renovar a minha vida de padre, a vida de vocês enquanto comunidade, para que, renovados por esse amor superabundante de Cristo, vocês e eu, sem ódio, mas também sem medo, possamos anunciar o amor e a misericórdia dele, com renovado ardor missionário, em comunhão com a caminhada da igreja no Brasil. Que a Virgem Maria, a Senhora do Coração Imaculado, esse coração ao qual foi consagrada a nossa diocese, que ela, juntamente com São Luís Gonzaga, intercedam pela juventude da nossa alma, para que, renovados pela palavra e os sacramentos, e tendo a alma rejuvenescida pela misericórdia de Deus, nós possamos também renovar a nossa vida, renovar a nossa paróquia e colaborar com o Espírito Santo, que deseja, através de nós, renovar a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.